Boa noite, galera. Acho que agora vai. A gente tava com um probleminha no áudio, mas agora vamos começar nossa live com o Gustavo, da University of Law. Eu vou mandar aqui o convite assim que ele entrar, mas enquanto isso eu gostaria de te deixar aqui também o convite para você que quer acompanhar, né, o nosso Bel. Gustavo, se você estiver recebendo, eu vi que você já tá aí, é só aceitar. Agora foi. Tudo bem, Desirê? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Acho que tava um probleminha de conexão, mas agora foi. Agora está funcionando tudo certinho. E só antes de te apresentar, continuando o que eu estava falando, a gente está com um projeto, né, de podcast da Belta, disponível em todas as plataformas, né, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você quiser assistir os cortes, né, aqui no Instagram ou lá no nosso TikTok, que tá um projeto bem legal. Quem sabe ano que vem a gente não convida o Gustavo para falar um pouquinho com a gente no nosso podcast, que eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser um prazer. Mas agora vamos ao assunto, né, dessa live, que é focado para quem está pensando em cursar, né, o ensino superior no Reino Unido, especificamente, né, para a gente ter mais conhecimento sobre a University of Law. E então eu vou deixar aqui o espaço para você, Gustavo, se apresentar um pouquinho antes da gente entrar de fato, né, nos benefícios da universidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por topar conversar aqui um pouquinho com a gente. Legal, Desirê. Muito obrigado você, a toda a equipe aí da Belta por ter organizado esse evento. Vai ser um prazer aí bater esse papo com a galera que está nos assistindo. Primeiro, deixa eu me apresentar. Então, eu sou o Gustavo Trioni, sou gerente de desenvolvimento de negócios da The University of Law, né? A gente chama como ULaw para ficar um pouquinho mais fácil, né? A ULaw, ela é parte do grupo GUS, né? Global University Systems, que é um dos principais grupos de educação de ensino superior no mundo. Voltando para mim, né, eu fui intercambista lá em 2015, né, morei na Austrália aí por um pouquinho mais de um ano, e desde que eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com educação internacional, então já estou um tempinho aí na indústria, né, há 8 anos trabalhando com educação internacional. E representando especificamente a ULaw desde o início do ano, fazendo esse trabalho, né, de fato recrutar estudantes brasileiros para conhecerem um pouquinho do nosso portfólio, dos nossos programas e estudar no Reino Unido. Sim. Logo de cara já tem duas coisas muito importantes que você falou. Primeiro que você foi intercambista, então isso te ajuda, né, a ter o outro lado ali, né, saber o que o intercambista tá de olho, o que ele Uhum. precisa, quais são as necessidades, né, entender esse outro lado, acho que faz total diferença. E a outra parte também é essa experiência, né, de anos ali, e agora no Grupo GUS, que tem várias marcas super reconhecidas no Brasil inteiro. Então eu acho que isso é assim, extremamente fundamental. Realmente, é o que a Luciana falou aqui é o lugar de fala, né? Então acontece muito isso. E quando tem um representante brasileiro para uma universidade ou uma instituição, é muito bacana também, porque você entende o mercado brasileiro melhor do que ninguém, né? Então é muito mais fácil até de muitas vezes conseguir valores específicos para América Latina, entende como funciona o mercado. Então, tudo isso é muito bacana e eu acho que facilita também, até para as agências, né, para os agentes, ter esse contato com você, né, e apresentar esses programas. Então, agora falando especificamente, né, da ULaw, vamos colocar mais abreviado, né, eu queria que você apresentasse um pouquinho, né, de onde ela fica, o campus, né? Como que é a estrutura, se é uma universidade nova, antiga, um pouquinho sobre a universidade. Legal. Gente, a ULaw, né, a University of Law, ela é uma universidade centenária lá no Reino Unido, daquelas que a gente conhece, né, como Oxford, Cambridge, que é um castelo de Hogwarts, né? Então Sim. a ULaw, ela é nesse perfil de instituição, né? São quase 150 anos de tradição e ao longo ali ao redor do Reino Unido temos 17 localizações, né, sendo dois campos em Londres, e outros 15 aí ao redor do Reino Unido, né? Então a gente tem em diversas cidades, tem Manchester, tem Leeds, Liverpool, Birmingham, Bristol, Newcastle. Então tem uma variedade bem grande ali de campos. E isso é legal porque a gente consegue atender ali, de repente, um estudante que tem um perfil que quer ter um estilo de vida mais tranquilo, né, viver numa cidade universitária, por exemplo.
né? Então, a ULO ela consegue atender a diversos perfis de estudante, né? E é legal falar também, claro, que o nome remete muito ao curso de direito, né? Toda essa formação em advocacia e de fato a ULO ela é hoje a principal formadora de advogados em todo o Reino Unido, né? Porém, a gente tem também outros cursos tão bons quanto, né? Como é o caso de negócios, de marketing, finanças, área de ciências também a gente tem alguns programas bem legais. A gente tem diversos programas para advogados formados aqui no Brasil que querem fazer especialização, continuar atuando lá no Reino Unido, ou de repente já estão aqui no Brasil com um escritório, né? E para ir para um próximo passo dentro desse escritório precisa de uma especialização. Então a gente oferece alguns programas online, né, onde ele vai sair com uma certificação ali de uma instituição com essa reputação, com esse prestígio, né? Então é bem interessante que ele pode fazer de forma mais acessível aqui do Brasil, vai sair com o mesmo certificado de quem faz lá, né? E conseguir de repente essa qualificação para um próximo passo ali que ele precisa na profissão dele. Isso é bacana porque, assim, além de ter a possibilidade de uma pessoa que quer ir para fora, iniciar uma carreira fora, também abrange quem está aqui no Brasil, quer continuar, né, se estabelecendo aqui, mas precisa de um upgrade na carreira, né? Precisa de algum diferencial ali. Então, esses cursos eu acho que são ótimos, eu acho que isso já dá qualquer experiência internacional já dá um diferencial no seu currículo. Mas quando a gente fala de uma experiência profissionalizante, né, uma experiência de higher education, aí eleva ainda mais, né? Então isso é muito importante. Por isso que eu até coloquei na chamada especialmente para os estudantes de direito, né, ou para Uhum. advogados, mas sabendo que tem outros cursos, outras possibilidades, né, mas que o carro-chefe de vocês é essa parte, né, mais de direito. Não, sem dúvida. Agora você falou outras cidades, né, além de Londres. Eu acho isso muito bacana porque, lógico, Londres é maravilhoso, é lindo, mas é uma cidade muito grande, né? E às vezes não é para todos, né? Uhum. Então é bacana ter essa diversidade de opções e de estilos de vida, né? De oportunidades mesmo para o estudante. E aí eu queria entrar nesse tópico, né? Por que escolher o Reino Unido como destino para o seu intercâmbio, né? Porque eu acho que além de escolher a instituição, que lógico você vai escolher pelo curso, pela qualidade do ensino e até mesmo, né, por essa história toda que você falou, é importante a gente pensar, né? Qual é o país que eu quero, qual é o estilo de vida que eu quero, né? A moeda, tudo isso é importante, porque às vezes as pessoas falam, ai, mas o Reino Unido é muito mais caro. Mas se você coloca numa balança, se você analisa, né, comparando com outros lugares, dependendo, para você vai ser um ótimo destino. Então eu queria que você trouxesse aí alguns Uhum. benefícios de escolher o Reino Unido como destino. Claro, claro, sem dúvida. E acho que isso é muito importante. E assim, para aquele estudante que quer uma cidade menor, não tem o perfil de ir para um grande centro, né, uma cidade cosmopolita que é realmente uma megalópole gigantesca, a gente tem todos os cursos, né, a maioria dos cursos em diversos campos, não só em Londres, e todo o campus da ULaw vai ter um centro de carreira, né, para dar o aconselhamento para aquele estudante, para colocar ele no mercado profissional. Então, esse é um outro ponto bem importante nosso, que é uma instituição, né, apesar de ser super tradicional, né, como você falou, a parte de direito é o carro-chefe, né, o principal formador de advogados, né, uma universidade que existe desde 1876, a gente consegue colocar os estudantes no mercado de trabalho, né? É uma instituição com esse foco, né? Então tem esse centro de apoio aos estudantes e tem parcerias com diversas empresas do mercado, seja na área de advocacia, né, com escritórios conceituados, né? Hoje, mais de 94% dos escritórios do Reino Unido são associados da ULaw para recrutar nossos estudantes. Mas a gente também tem, dentro da escola de negócios, parcerias com empresas gigantes, né? Então isso é bem legal. Voltando aí à tua pergunta, Desirê, ao tópico de Reino Unido, eu acho que o Reino Unido ele é um destino muito vibrante para o estudante, né? Primeiro que ele está super conectado ali na Europa, né? Fácil acesso. Acho que esse é um ponto bem importante, né? Diferente de outros destinos, por exemplo, a Austrália, que eu sou apaixonado pela Austrália, morei lá, mas é um país muito isolado, né? Ele fica muito distante, muitas horas de voo de outro país,
né? Então você não tem essa facilidade para conhecer outras culturas, diferente do Reino Unido, que ele está super conectado ali com a Europa, curtas distâncias de avião, trem, então isso é muito, muito fácil, né? São países, né? Vale aqui a gente fazer esse parênteses, que o Reino Unido é composto por 4 países, né? A Inglaterra é o principal deles, mas também tem a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, né? Então são países que eles são multiculturais, né? Eles são muito abertos a receber estudantes internacionais, abertos a receber outras culturas. É o berço do idioma inglês, né? Então, para quem quer fazer uma especialização no idioma inglês, nada melhor do que escolher um país que é o berço do idioma, né? Então, isso é muito legal. E eu acho que as estações são super bem definidas, né? Para aquele estudante que gosta ali de um verão para curtir praia, daquele inverno mais rigoroso também, para de repente ir para a montanha, tomar um vinho, né? Então você consegue ter ali dentro do país, né, estações super bem definidas. Eu acho que essas são algumas das vantagens, além da principal, que é enquanto você estuda um curso de Higher Education no Reino Unido, você tem permissão e possibilidade de trabalho, né? Então, durante o teu programa, você vai ser elegível a trabalhar meio período, né? 20 horas na semana. E quando você tiver nos seus intervalos, né? Nas férias e depois que você se graduar, você pode trabalhar período integral. Quando você terminar o curso, você vai poder ficar até 2 anos no Reino Unido com essa permissão de trabalho dentro de um visto específico só para trabalho, que ele é bem tranquilo, bem fácil de conseguir para quem fez um higher education. Você deixou o melhor pro final, né, Gustavo? Que é o que todo mundo quer saber se pode trabalhar. Porque assim, eu fui agora recentemente para o Reino Unido para fazer um curso de inglês, né? Um General English. E eu fui para o país de Gales, fui para Cardiff. Então, um dos benefícios, quando você fala de curso de idioma, escolher o Reino Unido é que você não precisa de visto para, né, Uhum. cursos de curta duração. E um grande benefício, pensando no Higher Education, é essa possibilidade de trabalhar legalmente, né? Então, você Sim, ter ali um visto que você pode, né? O país te incentiva ali a trabalhar enquanto você estuda. Então, isso já ajuda ali na parte financeira que a gente tanto fala, né? O planejamento financeiro é muito importante, né? Tem que começar desde antes, verificar com a sua agência quais são as formas de pagamento, quanto você tem que pagar antes de ir, né? Como que funciona, tudo certinho. Mas essa questão de você poder trabalhar é uma coisa que viabiliza muito o intercâmbio, porque você vai conseguir ali suprir alguns gastos, né? Conseguir se manter num outro país. Então, eu acho que isso realmente é um dos grandes benefícios de escolher o Reino Unido. E como você falou, né, tem várias localidades. Se você só puder repetir, porque a Luciana mandou aqui nas perguntas, né, se seria possível mencionar os locais de novo, para ela saber quais são ali as principais cidades, e aí depois a gente já passa para os cursos. claro. Eu acho que assim, as principais são Londres, Liverpool, Manchester, Leeds. E aí a gente tem algumas outras, né, não tão conhecidas, que é Birmingham, apesar de ser uma cidade grande para os padrões do Reino Unido. Tem Bristol, tem Nottingham, tem Exeter, tem Sheffield e Newcastle, tá? Então, tem outras também. O que é legal da ULaw, por exemplo, é que a gente tem alguns campos que são próprios nossos e outros que a gente usa a estrutura de alguma universidade para lecionar os nossos programas, né? Então, a gente também tem parceria ali com outras instituições. Algumas dessas são instituições muito prestigiadas dentro do Reino Unido, fazem parte de um grupo seleto chamado Russell Group, que são as 24 melhores universidades do Reino Unido. Então, a gente consegue ali combinar, de repente, um curso da ULaw numa instituição com esse prestígio. Também é um ponto super positivo para aquele estudante que quer, né, estudar numa universidade renomada, né, que faz parte ali de um grupo seleto. Então, a gente tem alguns dos nossos programas dentro desses cursos, dessas universidades parceiras, né, dos campos das universidades parceiras. Então, mas depois a gente manda o material, Desirê, aí você pode compartilhar de Perfeito. todas as cidades, qual curso tem disponível em cada localização, para que todo mundo aí consiga ser ajudado aí nessa questão. Sim, é porque é importante esse match, né? Saber Uhum.
a cidade, o curso, né? Isso, o agente ali de intercâmbio, né? A Luciana é agente, ela falou aqui, o agente e até você mesmo, né? Marcar uma reunião com o estudante, o agente, você, para tirar todas essas dúvidas, para entender ali melhor, né? Como que funciona. Eu acho que isso é bem bacana e bem importante para dar esse match. Por exemplo, você citou Bristol. Bristol eu visitei e é uma cidade realmente muito universitária, né? Tem muitas Uhum. universidades, é um público muito jovem, é uma cidade gostosa para você viver, para, né, para ter muitos parques, muitas coisas. Então, eu tenho certeza que se parar ali, né, com o estudante e conversar qual é principalmente, né, o curso que ele quer e os objetivos, o estilo de vida que ele tem, e aí a gente consegue combinar Encontrar qual o é a match, né? melhor cidade, né? Sem dúvida. Eu Agora, acho que tem um ponto importante também, desculpa te interromper, mas só para a gente complementar aí nesse tópico, que é o custo, né? O custo de Londres acaba sendo um pouquinho maior, né? O custo de vida, né? O aluguel ali, então o transporte acaba sendo um investimento maior. Inclusive, é um pré-requisito para o visto do Reino Unido. É legal, por exemplo, um estudante que, no seu caso, foi para fazer inglês, se você quisesse de dentro do Reino Unido fazer um higher education, você poderia, né? Assim como quem está aqui no Brasil já quer ir direto para um higher education também pode. E o visto, ele tem diferentes comprovações dependendo da cidade que você for morar. Se você for morar em Londres, é um valor diferente do interior, né? Então, acaba sendo regiões, né, cidades que têm um custo de vida menor, têm uma qualidade de vida legal, né, dependendo do perfil de cada um, quer ter... Eu também, na minha época, quando eu fui fazer intercâmbio, eu morei numa cidade menor, numa cidade litorânea, onde eu queria ter um custo de vida mais reduzido, ter um estilo de vida de fazer muitas coisas ali a pé, de bicicleta, de transporte público. Então, isso a gente consegue atender, né, todos os perfis. Mas Londres, é o que você falou, acaba atendendo ali diversas tribos, porque é o principal centro econômico da Europa, né? O segundo do mundo, só atrás de Nova York. Então, tem diversas opções aí de lazer, de entretenimento, então, e mais oportunidades de trabalho também. Então, para quem vai com esse intuito, acaba sendo vantajoso Londres, mesmo tendo um custo de vida um pouquinho maior, mas se a gente pegar todo o Reino Unido e comparar com os Estados Unidos, com o Canadá, apesar da moeda ser mais valorizada, o custo de vida ele acaba sendo mais ou menos nivelado, às vezes um pouco abaixo, dependendo da cidade que você mora. Então isso é interessante também. sim, e é tudo muito pessoal, né? Cada experiência ali você tem que entender qual que é o perfil do estudante, né? Para ver o que ele vai se dar melhor, qual vai ser a melhor opção para ele e até para o bolso, né? Então, Sim, isso é muito sim, importante que sem você dúvida, falou. com Agora, certeza. falando dos cursos, a gente deu uma pincelada, mas eu queria que você falasse um pouco melhor, né? Quais são os principais cursos, né? Tanto na área de direito quanto os outros, qual é a média de duração desses cursos, como que funciona? Legal. A gente tem programas desde de bacharel até mestrado, né? Então, claro que o principal produto é o curso de direito, né? Então a gente tem o bacharel em direito, o mestrado em direito, e tem algumas áreas dentro do direito, né? Então você pode se especializar, de repente, em ser um advogado criminalista, ser um advogado voltado para políticas governamentais, voltado para leis de meio ambiente. Então a gente tem um leque bem grande de opções de curso, né? Então a gente tem mais de 100 opções da ULaw, desde a área de direito até a área de negócios, mas eu acho que é legal ter uma ideia que tem cursos super atuais, né? Tem cursos específicos para quem quer, por exemplo, ser um oficial de cartório aqui no Brasil, né? A gente tem esse programa específico. Tem cursos para quem quer ser um advogado que vai na corte para defender ali o cliente. A gente tem ESG, eu vi que a Luciana perguntou aqui. ESG, não me recordo agora de cabeça se tem algum programa específico com ESG. Depois eu posso pesquisar, né? Porque, como eu falei, tem Tem muitas um leque opções, muito o leque é bem grande, né? grande. Depois eu pesquiso aí e mando para a Desirê para ela te contatar. Mas a gente tem muitas opções mesmo. E na área de negócios a gente tem os mais comuns, os mais tradicionais, né? Como é um pouco mais recente, a gente vai ter, né, International Business, Marketing, Project Management, a gente vai ter alguma coisa na área de finanças também, Finance and Accounting. A gente tem, na área de ciências, a gente tem ciências aplicadas, a gente vai ter alguns cursos na área de TI, né, que vão desde cybersecurity até
alguns cursos mais específicos também da área de TI, então acaba abrangendo bastante gente, né? Então isso é bem legal. Eu falo que a ULO a gente só não consegue atender a área da saúde, porque o resto a gente tem bastante opção. E de duração que você comentou, o bacharel ele vai ter uma duração de 3 anos, tá? Então qualquer programa undergrad, né, para quem vai fazer uma graduação, ele vai ter duração de 3 anos no Reino Unido, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses bem importante que é, se o estudante vier de uma escola tradicional brasileira, né, que não seja uma escola internacional ou que ele não tenha feito um programa de high school fora do Brasil, ele vai precisar passar por um curso antes do bacharel dele, que é o Foundation, tá? Ele é um ano, né, um ano letivo, que na verdade são 8 meses que o estudante estuda e prepara ele para ingressar no bacharel, tá? A nossa educação básica no Brasil, ela é diferente da educação básica do Reino Unido, então a gente precisa equiparar, né, esse 13º ano deles fazendo esse Foundation Year Program, tá? Ele faz dentro da própria ULaw, né? O visto dele já vai sair para o período total ali de duração de Foundation mais bacharel. Ele só precisa pagar o primeiro ano de Foundation, o resto ele consegue pagar lá parcelado também, isso é um ponto importante, né? A gente tem opções ali de payment plan para os estudantes, onde eles conseguem pagar por parcela. Então, ele vai precisar fazer essa equivalência. Já os cursos de postgrad, né, os mestrados, pós-graduação, eles têm sempre duração de 1 ano no Reino Unido. Tá? Então, diferente ali de outros países que a gente está acostumado, e isso é um outro ponto positivo aqui para o Reino Unido, que é, se a gente pegar um estudante que vai fazer um mestrado no Canadá, na Austrália, em outros países, ele vai ter um custo de vida de 2 anos, e uma tuition, né, um valor do curso de 2 anos. No Reino Unido, ele, Referência. ele paga só por 1 ano e tem um custo de vida só por 1 ano. Ah, mas é Libra, é um pouco mais caro. De fato, é um pouco mais caro se a gente converter. Mas se diluir ao longo ali dos 2 anos dele de custo de vida, né, que ele vai estar restrito ali a trabalhar meio período, acaba sendo vantajoso se você colocar na ponta do lápis o Reino Unido, tá? Então, todos os nossos programas ali de mestrado, a gente tem normalmente duração de 1 ano, porém, a gente acabou de lançar recentemente um programa de 2 anos para alguns mestrados, onde no segundo ano o estudante ele vai ter uma experiência profissional, né? Então, assim que ele terminar o programa, ele vai a parte acadêmica dele, né? O segundo ano dele de programa vai ser dentro de uma empresa, né? Uma espécie de um estágio e vai ser um estágio remunerado, né? Então isso é bem legal ali que o estudante vai se preparar para entrar no mercado de trabalho já com uma experiência profissional ali no Reino Unido da formação acadêmica dele. Então isso é um programa bem legal. Ele tem diferença irrisória de valores do 1 ano para 2 anos e agrega aí essa experiência profissional. Então conta bastante. Eu acho que facilita bem, porque é o que eu sempre falo. O mercado de trabalho brasileiro já é difícil, né? Agora, você chegar num outro país, numa outra cultura, né, sem ter experiência já nesse país, é muito complicado. Então, quando você tem esse suporte da universidade, da instituição, não só, né, nesse caso que vocês tenham esse curso, mas também outros tipos de suporte para preparação, né, para talvez sua página no LinkedIn, ou preparação para uma entrevista, feiras com contratantes, né? Todo esse suporte que as universidades ou instituições oferecem para o estudante, eu acho que facilita muito o ingresso, né, no mercado de trabalho, essa adaptação que você precisa fazer, né? Tem que estar aberto ali para essas novas vagas, então eu acho que isso é muito importante. Então, só voltando um pouco desses destaques que você deu, né? Então, caso o estudante escolha um bacharelado, ele pode, né? Ele sai do ensino médio aqui, ele vai para lá, faz um Foundation Year e depois ele já entra no bacharelado. Perfeito. Para o mestrado, né? Ele tem que ter feito o bacharelado aqui no Brasil com áreas relacionadas, ou pode ser, por exemplo, fez administração, como que funciona isso? Isso é legal, Desirê, porque a gente tem muito essa dúvida, né? Como principalmente o nosso maior público são advogados, né? O pessoal tem essa dúvida. Eu preciso ser um advogado para fazer um curso da ULaw ou algum curso da parte de direito? Depende, tá? A gente tem alguns programas que a gente aceita não advogados, mesmo sendo da parte de direito. Claro que
profissional, esse estudante, ele não vai ser um advogado qualificado para ser um advogado no Reino Unido. Ele vai estudar alguns conceitos ali de direito, Código Civil, do Reino Unido e eventualmente trabalhar em departamentos jurídicos de instituições, né, fazer algum tipo de serviço relacionado ao direito, mas ele não vai exercer ali um. Aí quando a gente pensa na figura advogado, eu estou falando do advogado que vai de fato no tribunal ali defender os clientes. E a gente também tem esses programas, né, para quem é advogado e quer continuar sendo advogado, né? E a gente prepara, claro que ele vai precisar passar por um exame, né? Então a gente prepara ele para fazer esse exame para ele ter como se fosse a ordem de advogados dele do Reino Unido, para ele estar apto, né, a ser um advogado lá. Então a gente tem programas que preparam para isso. Aí esses, sim, a gente exige que ele já venha de um bacharel em direito, né? Que ele tenha ali, é, inclusive, algum histórico profissional exercendo a profissão. Tá? Então a gente tem programas ali que aceita tanto não advogados quanto programas específicos para quem quer se tornar ou continuar sendo um advogado lá no Reino Unido, né? E na parte de negócios, a maioria dos programas, a única exigência é que o estudante tenha concluído um bacharel, né? Então, se ele estudou administração, ele pode fazer uma especialização em marketing ou uma especialização em TI. Se ele estudou TI, ele pode fazer uma especialização em finanças, tá? Então, aí a exigência ela é um pouco menor em relação à parte de direito. Perfeito. E aí volta para aquilo que a gente falou de analisar o perfil, né? Às Sim. vezes a pessoa está nessa questão de mudança de carreira, né? Quer tentar uma carreira nova, ou está pensando realmente nesse planejamento de crescimento. Que isso é muito importante, né? Muitos países, eles olham isso, né? O Sim. quanto a pessoa está pensando nesse crescimento de carreira, nessa continuidade. Então, isso é bem relevante. E aí, quais são os pré-requisitos, né, para o estudante aplicar para uma vaga da ULaw? Legal. Pro bacharel, né, ele vai precisar ali do passaporte dele, vai preencher um formulário, ele vai precisar apresentar o histórico acadêmico dele junto com o certificado de conclusão do ensino médio, e aí ele vai precisar apresentar também um teste de proficiência em inglês. Se ele não tiver, né, aí aqui existem alguns poréns, tá? Eu já quero me matricular antes de terminar o ensino médio. Posso? Pode, tá? Você pode, a gente vai mandar para você uma carta condicional. Assim que você tiver o teu certificado, você manda e aí você recebe uma carta sem nenhuma condicional, tá? Não tenho inglês, não fiz nenhum teste oficial, IELTS, Cambridge, TOEFL, posso me matricular? Também pode. A gente oferece um nosso próprio teste de inglês. Ele é muito similar ao IELTS, né? Onde o estudante vai fazer ali as 4 skills, né? O writing, o listening, o speaking e o reading, tá? Ele vai ser analisado de uma forma geral. E é legal falar que esse teste não tem nenhum custo, porém, o estudante tem uma única chance para fazer, tá? Então, se é um estudante que está um pouco inseguro, se não está tão preparado, qual é a minha recomendação? Que ele faça, de repente, algum teste que não seja pago, né? Um Duolingo, por exemplo, para ele ver, vai fazendo a parte gratuita mesmo do Duolingo. Quando ele chegar numa nota ali próxima de 100, 105 do Duolingo, ele vai estar mais ou menos ali elegível a passar no nosso próprio teste de inglês, tá? E aí, para também estudantes de graduação, ele precisa fazer uma carta de motivação, né? Que acho que é um documento padrão ali que a maioria das faculdades fora do Brasil exigem, que é contar um pouquinho da história dele, da motivação que ele está escolhendo esse curso, qual que é o objetivo dele quando ele concluir o curso, por que que ele está escolhendo a ULaw, por que que ele está escolhendo o Reino Unido. Então, pontuar ali um pouquinho do histórico dele para a gente analisar. De pós, é muito similar, a diferença é que em vez do certificado do ensino médio vai ser o certificado do bacharel, né, com o histórico, e a gente também pede uma carta de recomendação, pode ser acadêmica ou pode ser profissional, né, então algum profissional que trabalhou com essa pessoa, escrevendo uma carta falando dos pontos fortes desse profissional, ou algum professor, né, universitário falando da parte acadêmica desse estudante, como que é o perfil dele, quais são os diferenciais dele, os pontos fortes, como que ele vai agregar ali nas rodas de discussões da faculdade. Então, é um outro pré-requisito importante. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu tenho esse material pronto aí em um guia rápido que a gente preparou, que ele explica certinho
os diferenciais da ULaw, os pré-requisitos de entrada, como que é o processo de admissão. Ele está todo em português, é um documento de 3, 4 páginas, super rápido, fácil, para vocês entenderem ali como que funciona o processo. Mas também, voltando ao que a Desirê falou, eu estou super à disposição para fazer atendimento com os estudantes de vocês, né? A ideia sempre aqui é usar as agências, né, como intermédio. A gente não tem interesse nenhum em fazer o recrutamento direto dos estudantes, e a importância dos agentes para isso é crucial. Então, eu estou super à disposição para a gente participar ali e entender caso a caso. Perfeito, isso é muito bom pontuar, né? Até para os agentes que estão assistindo a gente, né? E deixar o seu contato, né? Deixar aqui o seu Instagram para o pessoal que quiser seguir, quiser ter mais informações. Também, né, nas redes sociais da Belta, no site da Belta tem mais informações. Inclusive, tem um post recente justamente sobre o teste de proficiência, né? Que eu acho que é bem bacana. Quem tiver alguma dúvida também pode dar uma olhada no nosso blog. E eu gosto de falar sempre da importância do teste de proficiência, porque eu acho que quando a gente fala de intercâmbio, principalmente o de Higher Education, não é um investimento tão baixo. Então, para esse Uhum. investimento fazer valer a pena, né? Para realmente você conseguir acompanhar as aulas, para você ter essa participação, conseguir apresentar um trabalho, enfim, tudo isso, é importante você ter esse nível de inglês que a universidade está te solicitando, né? Porque senão é aquela questão de alinhar expectativas. Então, o que você precisa, né? Quais são ali os requisitos que você precisa para conseguir concluir esse curso? Lógico que uma vez que você vai estar lá, você vai melhorar muito mais, né? A sua conversação e tudo mais, vai desenvolver novas habilidades, mas é importante você ter esse entendimento para conseguir acompanhar as aulas. Ainda mais falando de direito, né? Que a gente já sabe que o direito no Brasil já é difícil, né? A gente tem a linguagem do advogado, Sim. e imagina, né, num curso fora do Brasil. Então, você tem que ter esse conhecimento para você ali acompanhando as aulas. Muitas coisas você vai aprendendo, né? Muitas nomenclaturas e coisas específicas você vai aprendendo durante o curso, mas realmente esse preparo antes é muito importante. Eu acho que até o Foundation Year também já dá essa É uma base preparação para o legal. estudante, né? Até para ele entender como que é o ritmo da universidade, como que é o perfil ali do estudante, né? Você ir criando suas relações, criando seus laços ali, até né, na própria sociedade ali, é muito importante, né? Fazer esse networking, conhecer pessoas do mundo inteiro. Então, vai ter essa troca, lógico, vocês vão estar estudando o direito ali do Reino Unido, mas você, como brasileiro, vai trazer a cultura do seu país, né? Casos do seu país, vai conseguir discutir com amigos de outros países, né? De outras culturas. Então, eu acho que isso é muito mágico do intercâmbio, mas é por isso que é importante, sempre que você procurar por um programa, entender quais são os pré-requisitos, né? Entender o que você precisa. E sempre se preparar para isso. Então, o planejamento é a palavra-chave do intercâmbio, tanto o planejamento financeiro quanto o planejamento, né, do que eu preciso estudar até lá, o que eu consigo melhorar até lá, né, a questão psicológica, se preparar, né, para você ter essa adaptação numa nova cidade, adaptação numa nova cultura. Então, tudo isso é muito tem que ser muito bem planejado. Uhum. E com o suporte da agência facilita muito, porque como o Gustavo falou, assim como ele tem essa cartilha, né, que vai ter os pré-requisitos, a agência vai te dar uma cartilha de documentação que você precisa levar, né, de coisas para você se preparar, dicas para sua viagem, né? Então, dependendo da agência, vai te ajudar com passagem aérea, com o seguro, com toda essa preparação. E na parte de pagamentos, a agência também facilita bastante, né? Então, a agência possibilita, né? Eu estava até conversando com o Alex, nosso presidente, o quanto o intercâmbio vem sendo democratizado no Brasil, e Uhum. muito em função das agências, né? Que possibilitam, assim, planos de pagamento, hoje em dia tem financiamentos estudantis, então tudo isso é muito bacana conversar com o seu agente de intercâmbio. E aí, só para finalizar essa parte, eu queria entender um pouco, se você pudesse me dar o perfil do estudante. Então, qual que é o perfil do bacharel, qual que é o perfil do mestrado, para o pessoal ter mais essa ideia. Legal. Hoje, o Reino Unido, né, foi um dos países que sofreu com algumas
alterações, né, de regras de visto, né? Então mudou um pouquinho o perfil do estudante, né? Antigamente, assim como o Canadá, o Reino Unido aceitava ali famílias, né, com benefícios estendidos aos dependentes, né, ao cônjuge e aos filhos. Mas com essas mudanças, né, que aconteceram hoje, acho que um perfil de estudante que vai fazer um higher education no Reino Unido, ele é um perfil de um jovem solteiro, né? Ele não é mais aquele perfil que atende famílias, né? Principalmente famílias com filhos, né? De repente um casal pode ainda ser que a gente consiga encaixar de alguma forma, mas sem todos os benefícios que tinham, né? Então, tanto para o bacharel é aquela pessoa recém-formada no ensino médio, né? De repente iniciou um tecnólogo, um ano de faculdade e não quer realmente ter a experiência do intercâmbio, quer se formar no exterior. Eu acho que esse é o perfil. Estudantes que vêm de escolas internacionais, né? Então hoje tem muitas escolas internacionais, principalmente no centro-oeste, sul, sudeste do Brasil, né? Então aquelas escolas que têm o IB, né? Um programa ali específico para quem quer fazer realmente graduação no exterior. Esse é um perfil de estudantes que fazem o bacharel na ULaw e em todas as universidades do Reino Unido. Já de mestrado, o mestrado eu vejo um perfil daquele profissional ainda não tão maduro, né? Um profissional ali entre 25 e 35 anos, mais ou menos, né? Onde ele já tem uma bagagem legal de experiência profissional, já terminou a graduação dele, porém ele precisa ir para um próximo passo, né? Ele precisa de uma especialização para continuar crescendo profissionalmente. E eu vejo hoje, né, com essas mudanças, que é uma pessoa que não tem ainda um vínculo familiar, né, onde não tenha um cônjuge, não tenha filhos pequenos, né? Então, eu acho que é um perfil muito mais de solteiros do que aquele perfil de família que acomodava antigamente, como o Canadá também acomodava. Então, hoje existem outros países que acomodam melhor esse perfil, né? A própria Alemanha é um país que se destaca aí com crescente procura para famílias, porque de fato ganhou destaque ali com essas mudanças de outros governos. E aqui, só relembrando, a gente está falando de um perfil que o Gustavo e a universidade vê como um maior potencial ali, né? A maior procura. Mas que intercâmbio não tem idade, né? Sem Então, dúvida. independente da idade que você tenha, se você quiser investir nessa área, se você quiser, né, fazer isso, independente do curso, se é um bacharelado ou um mestrado, independente da sua idade, você vai conseguir fazer. E até porque você estava falando, né? Um mestrado, por exemplo, de um ano, é muito mais fácil de você parar, por exemplo, a sua vida aqui, ou se Mesmo que tenha programar. família, né? Você consegue É, ir e depois voltar. Ou a família vai e fica 6 meses como turista, depois volta. Enfim, dá pra. exato. Exato, acho que o perfil, a gente dá uma ideia aqui da persona ideal. Mas claro que abrange muitas outras pessoas, muitos outros perfis, porque de fato não tem um perfil específico, né? A faculdade não vai rejeitar uma pessoa pela idade dela ou pelo histórico dela. A gente vai analisar todo um conjunto de documentos, né? A intenção dela, o histórico profissional, o histórico acadêmico. Então, acho que isso é super relevante. E a gente sabe que tem esse perfil de casais que têm famílias que conseguem, né, se deslocar ali com mais facilidade, tem um poder aquisitivo um pouco maior, que não é impeditivo não ter a permissão de trabalho. Então, super atende ali diversos perfis. Perfeito. E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o suporte que vocês dão, né? Você falou que vocês têm uma rede bem grande, né, de empresas associadas e tudo mais, que oferecem essa oportunidade de emprego, né, e todo esse networking para os estudantes de vocês. Mas eu queria que você falasse sobre esse suporte para o estudante internacional. Então, eu acho que já começa no suporte, né, com Gustavo sendo um brasileiro representante da universidade. Eu acho que isso já traz uma segurança e já traz um conforto maior ali para o agente poder, né, marcar essas reuniões e ter esse contato. Então, eu acho que o suporte começa aí. Mas a partir daí, né, o estudante chegando lá no Reino Unido, né, quais são esses benefícios e essa ajuda mesmo, né, que é super importante para um estudante internacional que está começando uma vida nova ali. Boa. Acho que isso é legal a gente alinhar um pouquinho de expectativa nesse tópico, né? De fato, a minha presença ela é super importante para conectar os agentes com os estudantes e a gente conseguir
de uma forma mais rápida, encurtar essa distância, né? Trazer mais respaldo, trazer mais informação, acho que isso é super importante. E lá, o estudante ele vai ter todo o suporte que ele precisa, porém, né, é importante a gente alinhar aqui que ele não vai encontrar um outro Brasil, né? Ninguém vai. O perfil do britânico, ele não é aquele perfil de vem aqui, deixa eu pegar na sua mão. O perfil de higher education também não é um perfil, né, daquele estudante que vai fazer um curso de inglês, onde tem ali uma ajuda maior, né? Então é importante falar. A gente tem o centro de aconselhamento de carreira e de suporte para os estudantes internacionais em todos os campos, mas o pessoal não vai bater lá, né, na sua porta, Desirê, você está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? Então, se o estudante precisar, é importante que ele venha e, claro, aí ele vai ter todo o suporte, né? Principalmente nessa parte de trabalho que deixa o pessoal um pouco mais inseguro, mais ansioso, a gente vai ajudar no que for preciso, né? Conectar ele com as grandes empresas, abrir com ele ali quais são as possibilidades de vaga no curso que ele está estudando dentro do portal de empregos da universidade, ajudar a montar o currículo para ele, uma cover letter, né? Uma carta de apresentação para aquele emprego específico. Isso é super importante, né? No Reino Unido, você aplicar para um emprego específico com uma carta de apresentação para aquele empregador. Então a gente ajuda com tudo isso, faz mock interviews, né? Simula ali as entrevistas com alguns pontos chaves. E acho que sem dúvida o principal diferencial é as instituições que são parceiras da ULO, né? Quando a gente fala de advocacia, são 94 das 100 principais firmas de advogados de todo o Reino Unido. E quando a gente fala de negócios, a gente está falando ali de empresas multinacionais, né? Como é o caso de Cisco, de Deloitte, que é uma Big Four de consultoria e auditoria, Liberty Seguros, Deutsche Bank, né? O banco alemão, que é um dos principais bancos, uma das principais instituições financeiras ali da Europa. Então, essas são as empresas que vêm buscar nossos estudantes para contratar para as carreiras deles. Tá? Então, mas é só legal alinhar essa expectativa que não vai ser ali uma recepção super calorosa, vem cá que eu te ajudo e tudo mais, mas a gente está lá à disposição e acho que é um ponto legal, né, de diferencial também a gente tem um compromisso ali com a empregabilidade dos nossos estudantes, né? Então, o estudante, se ele não estiver trabalhando na área de formação dele, depois que ele terminar o curso em até 9 meses, aí o LO devolve o valor de todo o investimento do estudante para ele, né? Então, 50% é cashback revertido para ele em dinheiro, 50% fica de crédito para ele fazer qualquer outro curso da ULO. Então, essa é uma segurança ali, né? A ULO acredita tanto que a gente vai colocar o estudante no mercado que a gente oferece isso como garantia e como segurança para aquele estudante que é um pouco mais inseguro, né, para essa parte de trabalho. E eu acho que se não tivesse realmente uma taxa muito alta de pessoas empregadas depois do curso, eles nem teriam tanta confiança, né? Não, a Então eu taxa acho de que é isso já. 95% é muito Então, alta, muito já alta. é o costume ali. E é o que você falou, que a gente pontuou aqui, é um suporte, né? Uma ajuda. Mas o sucesso da sua carreira só vai depender de você, né? Das escolhas que você fizer, até de como você vai aproveitar das oportunidades que você vai ter na universidade, do networking, tudo isso é muito importante. Então, isso depende muito do estudante. Vão ter dificuldades, eu acho que todo intercâmbio tem dificuldade, né? Porque faz parte do processo, faz parte da experiência, porque são nas dificuldades que você se torna ali mais forte, que você consegue, né, se adaptar, desenvolver novas habilidades e que vai tornar ali a sua experiência única. Então, isso vai ter mesmo, né? É por isso que eu até falei da questão psicológica, como é importante você se preparar psicologicamente para o intercâmbio, né? Porque, como você falou, você não vai encontrar um outro Brasil, não vai ter um jeitinho brasileiro. Então, Uhum. você tem que se preparar ali para ouvir muitas vezes não, não é possível fazer isso, né? Se preparar para encarar essa dificuldade, essas diferenças culturais que você vai enfrentar. Então, isso é muito importante, mas é legal saber que a universidade tem esse propósito muito forte com a empregabilidade dos estudantes, e eu acho que isso é sim um dos pontos que quando o estudante está olhando qual instituição que eu vou escolher, eu acho que é um dos pontos que ele tem que levar em consideração.
né? Quantos estudantes formados lá estão no mercado de trabalho? Estão atuando na área, estão atuando em boas empresas, porque é o que a gente estava falando de investimento, né? Então, você investir numa educação realmente de qualidade, que tenham resultados, que tenham cases de sucesso, né? De pessoas que saíram de lá e conseguiram emprego. Então, aproveitar dessas oportunidades, né? Ou até mesmo durante o curso, né? Já ir se inserindo no mercado de trabalho, mesmo que num cargo mais abaixo, né? Mesmo que como, né, um assistente ou até Sim. mesmo em outras funções que você consiga, toda oportunidade é muito válida, né? Então, isso é muito legal saber que a ULaw oferece para os estudantes. Eu queria saber também, não falando de preços, porque normalmente a gente fala, né, para o estudante, a gente indica o estudante a falar com uma agência. Então, lá no site da Belta tem a parte de agência selo Belta. Só você colocar lá, né, na ferramenta de busca qual o destino que você quer e qual tipo de programa, né? Então você vai colocar graduação ou pós-graduação e lá vai te selecionar quais são as agências que trabalham com esses programas. E aí você pode, né, entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail e fazer o seu orçamento. Mas falando, né, em relação a pagamento e tudo mais, como você estava falando, queria saber se vocês têm descontos para América Latina, como que funciona os intakes, né? Quando que o estudante tem que começar a se planejar. Ah, eu quero estudar em 2025, no final de 2024. Como que ele se prepara, né? Quais são os intakes ali para ele participar? Acho que o Gustavo caiu, gente. Vamos esperar para ver se ele entra novamente para a gente continuar. Sempre acontece um probleminha de conexão. Quando não é a minha, é do meu convidado. Mas a gente já está acostumado com isso, né, gente? Bom, o Gustavo não tá entrando. Eu vou deixar então a live desse jeito. A gente marca um outro dia para continuar esse bate-papo, para continuar, né, falando mais benefícios de estudar no Reino Unido e também mais benefícios de escolher a University of Law, principalmente para o pessoal da área, né, de direito, mas também para quem quer cursar tanto um bacharelado quanto um mestrado na área de business, marketing, economia. Então, eu quero agradecer quem ficou aqui até o final, quem acompanhou nossa live. Ah, o Gustavo voltou. Vamos, a gente estava na melhor parte, gente, falando de intake, de pagamentos. Cadê? Agora foi, voltou. Na hora boa, na hora do desconto, caiu aqui, né? Na hora do desconto, o Instagram tá me boicotando, Gustavo. Pois é, você viu? Falei, pô, na hora boa aqui, na hora que a gente vai falar dos preços promocionais, É, caiu a conexão. Oh, mas bom que voltou. Não sei se você concluiu alguma coisa, é só falar agora mesmo da parte das bolsas, né? E dos isso. valores. Legal. Boa. Legal, gente, que a gente está com um programa de diversidade cultural, né? Então, para todo estudante internacional, a gente tem diversas opções de bolsas que vão desde 1.000 libras até 3.000 libras por ano acadêmico, tá? Então, a Libra hoje está mais de 7, né? A gente está falando de um desconto bem considerável. Então, é super importante. A gente tem programas que começam a partir de 10, 11 mil libras, né, onde o estudante vai ter ali um bom desconto a partir de 1.000 libras por ano acadêmico. E claro que depende do curso, né? Esse valor de bolsa não depende de mérito, de perfil de estudante, não, é só pelo curso, né? Então, os cursos que eles têm um valor um pouco mais caro, tem cursos de 16, 17 mil libras por ano, esses cursos eles vão ter uma bolsa de 3.000 libras. Os cursos que são mais acessíveis, né, de 10, 11 mil, eles vão ter ali 1.000, 1.500 libras. Então é sempre pelo valor do curso e não pelo perfil do estudante. Então é legal que a gente está com essa condição especial para as matrículas para o próximo intake de setembro agora, desse ano. Legal falar também que o Reino Unido e a Europa como um todo, né, dentro aqui da GUS, da nossa divisão de Europa, a gente consegue receber estudantes de última
last minute, né, para a matrícula ainda para setembro. Então, diferente aí de outros países que precisa de um processo de visto longo, de um plano de pagamento longo, o nosso processo ele é bem mais simplificado, né? Então, eu, por exemplo, tenho recebido matrículas ainda para setembro desse ano, né? Então, essas bolsas estão disponíveis para setembro e ainda para o próximo intake, que é janeiro e fevereiro, dependendo do curso. Então, mas eu sempre vou divulgar os novos valores, as novas bolsas, para vocês ficarem aí antenados. Perfeito. Então, isso é muito legal também saber quantos são os intakes, né? Para você se programar. Ai, não dá para eu ir esse ano? Quanto tempo preciso me programar até o próximo intake, né? Para resolver minha vida no Brasil, ir para lá, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou deixar aqui, né? Já tá a live vai ficar salva no nosso perfil. Se você quiser, né, entrar em contato com uma agência ou se você é um agente, quer conversar com o Gustavo, a gente pode te ajudar, né, nesse contato. E eu tenho certeza que a gente tem conteúdo para fazer outras lives, né? Inclusive, se você tiver algum estudante brasileiro que queira contar a experiência dele, né? Eu sei que a ULO está começando agora, né, na GUS, né? Então é uma marca nova. Mas quem sabe daqui a um tempo a gente volta, né, para falar de novo sobre a ULO, sobre outras oportunidades, né, para os brasileiros. E eu acho que é isso. Se você quiser deixar alguma dica final, né, algum convite, né, tanto para os estudantes quanto para os agentes. Legal, Desirê. Eu queria aproveitar a sua oportunidade para agradecer mais uma vez, né, o teu apoio, o apoio da Belta e de todo o pessoal, dos agentes que estão presentes aqui, me colocar à disposição, aos estudantes que conectaram também, ou que estão assistindo aí depois, se tiver interesse, né, só marcar um bate-papo comigo e com uma agência para a gente esclarecer dúvidas, falar certinho dos documentos, do processo de aplicação, como que ele é feito, tá? Então, contem comigo, eu tô super à disposição, né? Como a Desirê falou, a ULO, apesar de ser uma universidade bem tradicional, né, de mais de 100 anos, ela é nova no Brasil, é nova para os brasileiros, né? A gente está iniciando esse trabalho, a gente está iniciando no Grupo GUS, então a ideia é que a gente divulgue, né, a informação. A gente sabe que medicina e direito sempre eram os cavaleiros das trevas ali do mercado de educação internacional. Ninguém queria trabalhar porque era um programa mais específico. Então a gente está aqui para desmistificar, principalmente dessa área do direito, que é possível sim um advogado que está aqui no Brasil fazer uma especialização, continuar com a sua profissão lá no Reino Unido. Então a gente está aí para fazer o que for possível para ajudar nessa informação. Então, mais uma vez, obrigado, viu, Desirê? Espero que vocês mandem bastante estudantes, pessoal aí que está presente lá para Londres. Espero encontrá-los lá quando eu estiver por lá para visitar vocês. Eu que agradeço, Gustavo. O meu gato também vai Veio agradecer aqui. participar. Muito obrigada, né, por todas essas informações. Eu acho que você trouxe muitos benefícios, não só sobre o destino, né, mas também sobre a universidade, que eu acho que isso é muito importante, esse match, né? Eu acho que tem intercâmbio para todo mundo, você só precisa entender, né, qual é o seu objetivo e o que você está procurando. E essa é a função realmente da agência, te mostrar ali os melhores caminhos, te mostrar as melhores oportunidades. E aí o Law, com certeza, é uma das melhores oportunidades para quem quer seguir nessas áreas que a gente citou aqui, principalmente na área do direito. Muito obrigada mais uma Eu vez e que espero ter agradeço. outras lives com você para a gente bater mais papo sobre a ILO. Combinado. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado.